Pessoal, então, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos aqui na Câmara Municipal de Boa Saúde para fazermos um tipo de aula diferente. Esse tipo de aula ele se chama júri simulado e ele tem três principais objetivos. O primeiro objetivo é melhorar a expressão oral dos alunos. O segundo objetivo é aumentar o poder de argumentação dos alunos. E o terceiro objetivo é desenvolver o seu espírito crítico. Esse espírito crítico quer dizer, os alunos têm que questionar e, através de argumentos, tentar se posicionar de outro modo, tá ok? Então, esses são os três principais objetivos. O tema da aula de hoje, pessoal, desse júri simulado de hoje, vai ser legalização das drogas no Brasil. Lembrando, como já foi passado para o pessoal do 8º ano que está aqui, do 9º ano, essa legalização não é liberação das drogas. É legalização, quer dizer, estabelecer leis, estabelecer normas para que possamos ter uma situação diferente, tá certo? Então tem muita gente no Brasil que é a favor e tem pessoas que são contra. Então não esqueçam, legalização não é liberação. Outro detalhe, os alunos que estão aqui do 9º ano, representando, que são a favor, como advogado, da legalização, isso não é o pensamento deles, é apenas a participação deles no júri simulado, tá certo? Então aqui, quem é que nós temos aqui, ó? Nós temos ali na frente do 9º ano, a aluna Leonarda, que ela vai ser a juíza aqui do caso. Temos à direita de Leonarda, 5 alunos, que vão ser os advogados a favor da legalização, e do lado esquerdo de Leonarda, o pessoal que vai ser contra a legalização. Temos também aqui as 4 testemunhas, que são o professor Ivan, o professor Emanuel, o nosso funcionário lá, nosso amigo Joelso, e nosso colega aqui, Lucas. Esse pessoal, 2 vão ser a favor da legalização, e 2 vão ser contra, tá certo? Então, pessoal, a partir de agora, com a palavra, a doutora Leonarda Gomes, juíza desse júri simulado. Bom dia a todos. Declaro aberto os trabalhos de sessão do Tribunal do Júri do ano 2019 do 9º ano A da Escola Municipal Gessé Pinto Freire, que é localizada no município de Boa Saúde. Tendo comparecido o número de 3 jurados, assim começamos a sessão. Vai ser submetido o julgamento, tema, drogas, legalização, a favor ou contra. Solicita aos jurados que irão compor o conselho de sentença que ocupe seus lugares. Está formado o conselho de sentença. Farei a chamada e cada um dos senhores deverá responder assim prometo. Alisson Jonathan, Caio Natan, Caroline Silva, Daniele, Denis Bernardo, Edilaine Torres, Everton, Fernanda, Murilo, Vivian e Wednesday. Em nome da lei, solicito a vós a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir com vossa decisão, de acordo com vossa consciência e com justiça. Com a palavra, os advogados a favor da legalização. Senhor João Gino, por favor. Bom dia a todos. Eu sou João Gino e nós, os advogados de defesa, mostraremos aos senhores por que as drogas traria de melhor para o país caso seja legalizado. Primeiramente, cadeias deixaria de ter problemas de superlotação, caso que hoje é uma das mais difíceis de se combater no país. Outro problema que ocorre são vítimas de balas perdidas. E segundo a ONU, o Brasil lidera o ranking de mortes por balas perdidas da América Latina, sendo centenas de mortes todo ano. E, em sua maioria, teve a ver com operações de polícia em comunidades carentes para tentar tirar as drogas da rua. Não podemos dizer as drogas diminuiriam seus preços, porém, com o governo legalizando, logo existiriam processos, tais como propaganda informando os males provocados pelas drogas, tipos de comerciais explicando quem poderia produzir, quem ou qual idade poderia consumir, o custo, o produto sem ser adulterado.
Nós também mostraremos aos senhores que vendas foram completamente monopolizadas pelos grandes traficantes, os mesmos que estão sempre escondidos atrás de pobres marginalizados, que são usados para funções e, quando não cumprem contrato, são mortos, a família ameaçada e tantas outras desgraças que vemos nos jornais. Isso mudaria quando as drogas fossem legalizadas, pois, ao invés de tratos, teria carteira de trabalho, sem ameaças para o trabalho, mas sim salário. O governo ganharia, pois passaria a receber impostos, e, com isso, passaria a investir em clínicas para tratar os dependentes químicos. As pessoas que quisessem usar não precisariam recorrer aos métodos ilegais. Crianças e adolescentes não precisariam ser mulas ou aviãozinho. Os outros pontos serão demonstrados com os meus colegas. Com a palavra, os advogados contra a legalização. Doutora Laísa, por favor. Bom dia a todos. Pretendemos mostrar nesse julgamento por que as drogas no Brasil não devem ser legalizadas. Primeiramente, mostraremos essa pesquisa feita em 2017 pelo Paraná Pesquisas para a Gazeta do Povo, que mostra os seguintes dados. 70,4% da população é contrária à legalização da maconha e 80,3% da cocaína. Além de a maioria da população ser contra a legalização das drogas, não existe nenhuma evidência que a legalização esteja resolvendo o problema no mundo. E é óbvio que, para surtir algum efeito, uma política de legalização tem que ser globalizada. Não terá êxito algum se for aprovada por apenas um país, porque o tráfico internacional, assim como os outros crimes, é totalmente globalizado e conectado. Em seguida, temos o mau exemplo do Uruguai. Segundo pesquisa feita pela Folha de São Paulo, um ano após a legalização da maconha, que mostra que sobe 66% o número de homicídios no Uruguai por causa do narcotráfico. Também subiu o número de furtos e assaltos à mão armada. Dessa forma, é melhor para o Brasil e para toda a população que as drogas não sejam legalizadas. Obrigada. Solicito aos advogados a favor da legalização que podem chamar as testemunhas para dar seu depoimento. Chamamos a testemunha Lucas Rodrigues Botelho. Os advogados a favor da legalização podem fazer as perguntas. Senhor Lucas, as drogas é mais um problema de polícia ou de saúde pública? Bom dia a todos. Meu nome é Lucas e eu acredito que as drogas, por muitos anos, têm sido um problema sério de polícia. Porque o que nós vemos no Brasil não é somente corrupção em Brasília, mas, infelizmente, na polícia militar, nós temos muitas pessoas corruptas, né? E grande parte desses policiais estão nas folhas de pagamento dos traficantes. Por isso que a legalização, ela demora tanto a acontecer, porque isso não seria muito bom financeiramente, nem para os traficantes, nem para a polícia, nem para todas as pessoas que fazem parte da folha de pagamento. A questão da saúde, ela vem como eu posso falar, ela vem depois da legalização. Porque a gente não tem como falar sobre um produto que ele não é regulamentado, assim como o cigarro ou o álcool. Temos a Anvisa, né, que regulamentariza o álcool, e a gente vê que existem muitas regras na hora de fazer comerciais para cervejas, que não pode usar... Tem muitas regras, não pode beber a cerveja durante o comercial, você não pode ter menores de idade comprando cerveja nos lugares, porque tudo isso é regulamentado, né? Assim como o cigarro também. Você não vê crianças
indo até mercearias e comprando cigarro, porque nós temos uma grande política de regulamentação dessas drogas também, que não deixa de ser. Por isso, quando tudo for legalizado, as drogas forem legalizadas, aí nós podemos falar de medidas de saúde para poder atender a todas as pessoas que queiram consumir de maneira pura e simples, livre de todos aqueles tóxicos que eles adicionam. Tratar o usuário ou inibir o tráfico? Bom, eu acredito que inibir o tráfico tem sido uma guerra perdida. Tudo começou ali nos Estados Unidos, na década de 70, quando eles tinham acabado de sair da Segunda Guerra. Eles tinham um inimigo em comum. Toda a população dos Estados Unidos tinha o nazismo, né? Aqueles que eles lutavam contra. E depois a União Soviética também, na Guerra Fria. Logo, com o passar do tempo, eles tentavam procurar um novo inimigo para a sociedade americana. E eles escolheram as drogas, em geral. Por isso, eles investiram milhões em armamentos, em força tática, para poder combater os traficantes. E, na década de 90, eles conseguiram chegar à conclusão de que foi uma guerra perdida. Logo, os países aqui do Sul, né, da América Latina, resolveram adotar uma política que já vinha sendo falida dos Estados Unidos. Então, quando a gente fala em inibir o tráfico, a gente coloca em jogo vidas de pessoas, principalmente pessoas da periferia, que são muito pobres, não têm como sair dali, muitos deles, e coloca a vida também de policiais, de forças-tarefas, e acontece lá esses ataques e morre muita gente, né? Por isso eu acho que inibir o tráfico ele não seja uma opção viável. Nunca foi, e o Brasil adotou uma opção que nunca vai ser. Por isso que, se legalizasse as drogas, a gente poderia tratar melhor as pessoas que usam do que continuar matando as pessoas que querem traficar. Certo, obrigada. Solicito aos advogados contra a legalização que podem fazer as perguntas. Senhor Lucas, se as drogas fossem legalizadas no Brasil, não poderiam aumentar o tráfico de drogas para outros países? Se as drogas fossem legalizadas no Brasil, nós teríamos centros que pudessem prover às pessoas formas de utilizar certas drogas. Não só para uso próprio, como também para usos de forma de estudar aquela droga, né? Para realizar novos medicamentos. Assim como tem visto que a cannabis, ela consegue atingir uma vasta gama de possibilidades, tanto na medicina, como na parte de tecidos e papel e tudo mais. Se a droga daqui fosse legalizada, não existiria motivo para estar sendo exportada, a não ser para outros países que também têm uma droga legalizada, entendeu? E, desse modo, a gente poderia, com a droga legalizada, ter um controle maior do que está sendo passado para as pessoas. Diferente do que acontece hoje, quando você tenta buscar uma cannabis e ela vem adulterada com gasolina e esterco e tudo que eles botam para poder conservar aquilo. É por isso que é uma coisa que eu tenho notado nos estudos, é que quando a pessoa vai no hospital e vai realizar uma cirurgia de alto porte, ela toma morfina. E morfina é algo que extremamente vicia. Mas por que as pessoas que saem da cirurgia não ficam viciadas em morfina? É porque a morfina ali, ela foi manejada e foi
dosada de forma correta por profissionais. Por isso que quando eles saem do hospital, eles não ficam viciados em morfina. Diferente de você ir numa boca de fumo, pegar uma agulha usada, uma quantidade que você não sabe quanto está sendo dada, e acabar usando aquilo e usando de novo e acaba morrendo. Senhor Lucas, se as drogas fossem legalizadas no Brasil, o senhor não acha que o número de pessoas com doenças causadas pelo excesso desse uso não aumentaria e acabaria gerando, consequentemente, uma procura maior para o Sistema Único de Saúde? Bom, como eu falei na pergunta passada, e eu posso até falar que em alguns países da Europa existem centros onde eles dão heroína às pessoas. Heroína, que é uma droga extremamente pesada, né? E as pessoas vão lá e eles ensinam a colocar heroína, a usar de forma extremamente limpa, né? E o que tem sido notado nesses centros lá da Europa é que as pessoas não ficam viciadas naquilo. Porque é como um experimento que fizeram com um grupo de ratos, que chamou, de forma normal, de Ratolândia. Esse experimento consiste em colocar um rato sozinho num espaço, e lá é dado para esse rato água com heroína e comida. Esse rato sozinho ali, ele prefere tomar a água com heroína. E as pessoas ficaram, os cientistas ficaram, nossa, mas eu acho que isso é uma coisa recorrente, que ele iria ficar indo lá. Só que depois de alguns dias, esses cientistas criaram uma espécie de ratolândia, uma Disney para os ratos, né? Eles abriram um espaço enorme, com vários ratos lá dentro, com brinquedos, onde eles iam se exercitar, e viviam em comunidade ali os ratos. E nesse mesmo espaço, eram dados para os ratos água com heroína e comida. E notou que os ratos que estavam vivendo em sociedade, eles não iam até a água com heroína. Eles não precisavam, eles viam que era tóxico. Então, o que foi visto nesse estudo é que o fato da dependência é muito ligada ao seu estado emocional. E quando você junta esse estado emocional a um sistema que oprime, que mata, que prende uma pessoa porque ela está aportando ali 15 gramas de uma substância e fica anos numa cadeia. E se você ainda for afrodescendente, e se você for de uma periferia, você é tratado como traficante. E se você for uma pessoa branca ali num bairro tranquilo, você é tratado como usuário. Então, que política é essa que a gente está? Entendeu? Como é que a gente está definindo quem é traficante, quem não é traficante, quem é usuário, quem não é usuário? Então, a gente pode sim falar que liberando as drogas não vai acabar com... não vai aumentar o número de usuários aqui no Brasil. Testemunha está dispensada. Doutora Ariane, por favor. Chamamos a testemunha Emanuel Maicena da Silva. Os advogados a favor da legalização podem fazer as duas perguntas. Senhor Emanuel, se as drogas fossem legalizadas no Brasil, o senhor não acha que o número de dependentes não aumentaria e, consequentemente, causaria transtornos familiares? Desculpa. O número de dependentes, né? Você disse se aumentaria se as drogas fossem legalizadas, não é isso? Sim. Primeiramente, a gente deve fazer uma pergunta. Quem não fuma hoje, ou quem não usa drogas hoje, ou quem não tem nenhum envolvimento com o mundo das drogas, se as drogas fossem legalizadas hoje, essas pessoas iriam usar?
E aí a gente recorda um fenômeno que aconteceu nos anos 80, por volta dos anos 80, anos 70, acho que o professor Vidal até lembra bem, quando teve a propaganda do cigarro, né? Lá em Hollywood era chique, era bacana fumar cigarro, só que não tinha estudos feitos sobre o uso do tabaco e quais eram os malefícios causados pelo tabaco para a saúde humana, certo? Então, muitas pessoas fumavam, porque fumar era chique. E acho que, inclusive, se vocês perguntarem aos pais de vocês, aos avós de vocês, eles fumavam, menores de idade fumavam, pessoas que... qualquer pessoa podia ir lá e comprar um cigarro porque era chique, era moda naquela época. E, hoje em dia, se alguém perguntar para um jovem se ele fuma, ele vai até olhar com um olhar de estranheza para você. Porque ele sabe os malefícios causados pelo tabaco. O tabaco, ele traz mal, mas tem pessoas que ainda usam, certo? Só que essas pessoas que usam, que até... A outra pergunta, e os problemas acarretados de saúde vão aumentar? Provavelmente das drogas não, vão diminuir, porque as pessoas vão saber o que é que estão se tratando. As universidades elas vão pesquisar mais sobre o tema para saber quais são os verdadeiros malefícios e quais são os mitos e verdades sobre as drogas. Porque se você tem uma legalização, você tem um estudo feito, você tem as causas sociais, a tendência é que as pessoas fiquem mais esclarecidas. E o que foi feito com o cigarro? Foi proibido o uso de cigarro? Não, não foi proibido o uso de cigarro. Mas foi conscientizar a população que o uso em excesso vai trazer malefícios para a pessoa. E as pessoas hoje em dia, jovens como vocês, a grande maioria não usa cigarro, não fuma, porque sabem os malefícios causados pelo cigarro. Então, se vai aumentar, a gente só pode saber se legalizar. Mas, analisando o contexto do ponto de vista do cigarro, que também é uma droga, e é legalizada, é lícita, a gente vê que diminuiu o uso do cigarro, e não aumentou, pelo contrário. Então, se a gente pegar esse paralelo, a gente chega à conclusão que ele vai diminuir. Ok? Senhor Lucas, ou senhor Emanuel, se as drogas fossem legalizadas no Brasil, o senhor não acha que o número de estrangeiros que visam o uso de drogas aumentaria? Igualmente aconteceu na Holanda, que acabou deixando as ruas perigosas e emporcalhadas. Eu não sei se a Holanda as ruas ficaram perigosas. Eu acho que, pelo contrário, as ruas elas permaneceram igualmente. Agora, que vai ter estrangeiros vindo para o Brasil, porque alguns países, como os brasileiros vão para o Uruguai, porque lá no Uruguai já é legalizado a maconha, para utilizar produtos com base em maconha, como bolos, cookies, brownies, né? Isso vai existir, sim. Mas se você tem uma política de legalização, de regulamentação, e que essas pessoas vai ter, olha, isso aqui vai ser permitido. Então, você pode comprar um cookie e você pode comer um cookie com a base de maconha para você degustar. Isso aqui vai ser permitido. Então, você tem uma legalização, você tem uma regulamentação. Então, eu não vejo problema se vai aumentar o número de turistas. E é um ponto até a favor, né, para a legalização das drogas, porque se a gente analisar desse ponto de vista, as pessoas que vão vir para o Brasil, então elas não vão só vir para o Brasil para fumar um cigarro de maconha. Elas vão conhecer a praia, elas vão consumir no Brasil, elas vão deixar o dinheiro delas aqui no Brasil e você vai ter uma retenção maior do dinheiro a partir do turismo, né? Então, esse é um ponto até a favor, eu vejo, no meu ponto de vista. Solicito aos advogados a favor da legalização que podem fazer as duas perguntas. Senhor Emanuel, quanto que o Estado poderia ganhar se a maconha fosse legalizada, desde que a cobrança de impostos que poderia ser usada na saúde e educação, até que a geração de empregos e renda que ajudaria a alimentar a economia e reduzir o número de desempregados? Boa pergunta, né? Então, já tomando um gancho, um ensejo da pergunta do outro colega ali, né?
o turismo já seria se ele já visa isso, que estrangeiros vão vir para o Brasil, o turismo regulamentado, né, já seria um grande ganho. Mas se a gente for falar em termos de números, né, por exemplo, a gente não só vai ter ganhos, mas o Estado vai deixar de gastar com as drogas. Por quê? O Brasil hoje gasta em média 11 bilhões, 12 bilhões com a saúde pública. Vejam, esse número ele é interessante, 12 bilhões com a saúde pública no Brasil. É uma pesquisa rápida que a gente faz. E com os presos relacionados ao tráfico de droga, o Brasil gasta 3 bilhões. 3 bilhões e algumas coisas, aproximadamente 3 bilhões, arredondando, né? Em números redondos. Então, são 3 bilhões, é um número já bem expressivo, certo? Dados da PRF são apreendidos em todo o Brasil, por dia, em média de 800 quilos de maconha. E aí, se a gente fizer uma continha rápida, multiplicar esses 800 quilos por 365 dias, e multiplicar que o preço médio do quilograma da maconha é R$600, então a gente tem quase algo em torno de 2 bilhões de reais que poderiam vir em forma de impostos para o governo brasileiro. Visto que se a gente pegar a taxação do cigarro, que é algo em torno de 70%, então já iria o Brasil, logo de cara, só o que é apreendido, né? Isso aí é a ponta do iceberg, porque se o que é apreendido isso, então o que se passa por trás e o que é consumido pelas pessoas, sem ser apreendido, sem ser cobrado impostos, sem ser o governo estar ciente disso tudo, né? Então a gente tem aí já quase 5 bilhões de reais que o governo deixaria de gastar ou arrecadaria, que poderia contribuir para uma educação melhor, uma saúde melhor, você ter uma conscientização melhor. E também, já aproveitando o que a outra testemunha falou, o colega Lucas falou, né? A questão da tipificação do tráfico de drogas, né? No Brasil não existe uma legislação que diga, olha, isso aqui é tráfico de drogas, isso daqui não é tráfico de drogas, de maneira correta. A lei diz o seguinte, se você for pego com drogas, embora que seja uma quantidade pequena, 30 gramas de maconha, e se você for pego em atitude suspeita, você pode ser tipificado como traficante de drogas. Então, você vai ser enquadrado como traficante de drogas, mesmo você sendo consumidor. Porque no Brasil, já não é crime usar drogas. Já não é crime você estar de posse de drogas. Você pode estar de posse de drogas, mas o policial, que ele vai analisar a sua situação e vai tipificar se você estava traficando ou não, porque o crime é traficar. E aí, o que é mais assustador disso tudo é que, entre os homens, 30% da população carcerária está preso por tráfico de drogas. E entre as mulheres é 68% da população carcerária. E esse número ele é alarmante porque, desses 30% dos homens, a sua grande maioria, 70%, são negros entre 20 e 29 anos. São pessoas negras. Então, o tráfico de drogas ela tem uma cor, a repressão tem uma cor. Isso a gente falou em números redondos, aí 5 bilhões que o governo deixaria de gastar e poderia investir em outras áreas sociais. Mas a gente não falou também do gasto que o governo tem com relação à repressão das drogas nas fronteiras, né? Então, nas fronteiras do Brasil, existe um gasto muito grande para reprimir o tráfico de drogas, e não só o tráfico de drogas ilícitas, como de drogas lícitas também. Só que as drogas ilícitas elas não vão deixar rendimento nenhum para o Brasil. Além do tráfico de drogas, a repressão nas fronteiras, a gente tem a repressão ao tráfico de drogas nas favelas, né? Nas periferias. Porque a gente sabe que a figura do policial, porque ele também é mais uma vítima daquilo tudo. O policial ele não quer subir numa periferia e ele não quer trocar tiro com bandido porque o policial tem família. O policial também tem medo de morrer, né? Ele vai porque ele é obrigado, porque está na lei, ele tem que ir
reprimir esse tipo de coisa. Mas se não fosse proibido a comercialização, e a gente já não usa o termo mais tráfico, a gente usa o termo comercialização. Se não fosse mais proibido a comercialização das drogas, o policial não ia precisar subir ao morro e entrar na favela e ficar trocando tiro com um traficante, não. O policial ele iria combater outros tipos de crime. Então, você iria ter mais policiais para combater feminicídios, homicídios, estupros, né, crimes violentos contra a nossa sociedade. Porque a grande maioria do agrupamento policial, ele está para combater justamente o tráfico de drogas. A grande maioria fica para combater o tráfico de drogas. E eles poderiam estar fazendo outra coisa, eles poderiam estar combatendo outro tipo de crime. Então, você já iria ter uma diminuição em tipos de crimes violentos. Além do policial subir, ele não vai trocar tiro. Você nunca viu uma reportagem, o policial trocou tiro, por exemplo, em Petrópolis, né, um bairro chique de Natal. O policial trocou tiro em Tirol. Não, você escuta o noticiário aqui, o policial trocou tiro em Mãe Luísa, Favela do Mosquito, Felipe Camarão, Planalto. Você vai escutar sempre bairros periféricos, onde vai ter, geralmente, pessoas mais humildes, morando lá. Então, no meu ponto de vista, o governo só tem a ganhar. Você imagina aí, se a gente somar toda a economia que vai ter com presos que estão presos simplesmente por tráfico de drogas, e muitos deles estão presos porque eram negros, estavam em cantos escuros, estavam com uma quantidade de drogas em torno de 30 ou 40 gramas de drogas, e eles estavam com dinheiro fracionado, ou seja, em atitude suspeita, né? Aí você tipificou o traficante brasileiro. Tá? O traficante brasileiro é basicamente isso. Porque o verdadeiro traficante, o cara que ganha dinheiro com as drogas, ele está no Planalto, como o Lucas falou, ele está no Paraguai, ele está no condomínio de luxo, ele não está trocando tiro com a polícia, ele não está nem sendo investigado, porque a polícia não sabe nem quem é. Né? Porque se prenderam no helicóptero de um deputado, eu não vou nem citar o nome do deputado, toneladas de droga no helicóptero dele. O helicóptero era dele, a fazenda era dele, mas a droga não era dele. Interessante, se a gente for parar para pensar nisso. E ele nem foi investigado, e ele nem está preso, e ele nem está sendo... está na justiça esse caso. Mas o cara que ele é pego com uma pequena quantidade de droga, e se ele for preto, principalmente, né, negro, se a gente falar a palavra, se ele for negro, ele está em atitude suspeita, e esse sim, ele vai pegar 25 anos de cadeia. E superlotar o sistema penitenciário brasileiro, aí a gente vai precisar construir mais cadeias, porque vai ter mais pessoas presas por tráfico de drogas. A gente poderia diminuir a quantidade de presos, diminuir a quantidade de cadeia, diminuir, consequentemente, a quantidade de pessoas trabalhando na segurança pública, ou voltando para outros tipos de crime mais perigosos, mais hediondos, né? Qual o uso das drogas para fins medicinais? As drogas, elas... Interessante quando a gente fala das drogas, porque cria-se um mito, um misticismo, de que as drogas só são ruins. Se a gente for ver que tudo na natureza, e a gente fala da natureza, vai ter uma finalidade, né? Para que serve o rato? Só o fato do homem estudar o rato para analisar doenças que podem acontecer no ser humano, como diabetes, só um exemplo. Isso já é de grande valia, o estudo do rato. Então, você pensa, o rato não serve para nada. Só o fato do homem poder estudar o rato para curar diabetes, o câncer, doenças cerebrais, tudo isso aí já é de grande valia o rato, né? As drogas, por muito tempo, se criou um misticismo, igual a ciência, ela era para a Igreja Católica na Idade das Trevas, né? Na Idade Média. Não podia se fazer ciência naquela época. Então, você não sabia quais eram os malefícios ou os benefícios da ciência, porque não podia se fazer. É o que eu vejo com as drogas hoje. Você não pode estudar as drogas. Então, você não sabe quais são os malefícios e os benefícios que podem ser causados pelas drogas ao completo.
A gente não pode dizer assim, olha, as drogas vão ser muito boas para a saúde pública, porque tem... Não sabe. Mas o que já se sabe hoje é que, por exemplo, a cocaína, ela pode ser, os traços da cocaína são utilizados para morfina, para aliviar dores. Então, você pode utilizar a cocaína também como energético para a questão do esporte. É tanto que, pela FIFA, o jogador Guerreiro, né, ele foi suspenso por doping porque ele mascou uma folha de coca. E lá no Peru é normal mascar uma folha de coca, que é a matéria-prima da cocaína. Então, lá, os índios sempre trataram a folha de coca sem misticismo. E lá você não vê índio viciado em cocaína, né? A maconha, por exemplo, ela é usada hoje em dia, já é usada para vários tipos de doenças, como autismo, o autismo severo, a esquizofrenia. Então, ela é usada em vários tipos de doenças neurais, né? Problemas neurais. E a gente está apenas, isso aí apenas aponta, apenas o início do estudo, né? Tem muita coisa que ainda pode ser estudada e muita coisa que a gente pode dizer assim, realmente, isso aqui não faz bem, então vamos regulamentar. Não, isso aqui faz bem, então vamos dar continuidade. Não se deixam utilizar, não se deixam estudar, não se deixam analisar os verdadeiros efeitos. A gente tem uma repressão muito grande e muita coisa a gente não sabe nem o que pode acontecer ainda. Obrigada. Testemunha está dispensada. Chamamos a testemunha Ivanel Rodrigues Farias. Bom dia. Bom dia. Solicita aos advogados contra a legalização para fazer as duas perguntas. Senhor Ivan, o que faz que o senhor seja contra a legalização da maconha? Bom, o que faz é o seguinte, é baseado em algumas pesquisas que eu fiz, mas mesmo assim, antes disso, eu já era contra, mesmo sem essas pesquisas. No estado do Colorado, Estados Unidos, faz 5 anos esse ano que o uso da maconha foi liberado, foi legalizado, vamos dizer assim. Dentre desses 5 anos, já apareceu os grandes resultados. Hospitais com mais pessoas com problemas relacionados a problemas respiratórios. Hospitais com mais partos com crianças com problemas psicológicos. Tá? A população carcerária não diminuiu, pelo contrário, teve um certo aumento. E diversos outros problemas. Outro fator, veja bem, imagine quantos acidentes de trânsito com morte há durante o ano por causa do alcoolismo. Aí agora vão arrumar mais uma amiguinha para o alcoolismo, que é a maconha. Aí imagina aí a galera dirigindo agora, tudo chapado com álcool e maconha. Imagina a desgraça que vai dar. Então vai ser muito mais. Então a maioria é fantasia, tá, de dizer que o problema vai diminuir, que a população carcerária vai diminuir. Temos provas oficiais que aumentou, não diminuiu. Os problemas com a saúde também aumentaram, não diminuiu. Se droga fosse bom, não tinha o nome que tem, droga. Só isso. Bom, qual o efeito da liberação da maconha no mercado das outras drogas? Vai aumentar sim, o aumento, vai aumentar a venda das outras drogas. Consequentemente, o traficante de maconha agora ele vai arrumar crack, cocaína. Então vai ter um aumento bem significativo, acredito, tá? E vai sim prejudicar mais, porque são drogas muito mais pesadas do que a maconha. Pronto? Obrigada. Solicita aos advogados a favor da legalização para fazer as duas perguntas. Bom dia. Senhor Ivan, a legalização colocaria um fim no lucro do tráfico, no caso, narcotráfico.
além de reduzir dramaticamente o preço das drogas, levando dependentes das substâncias não necessitarem ou se prostituir para custear o atual preço inflacionado do imposto pelo tráfico. Mas, se a legalização faria tantas coisas boas, por que não legalizar? E o senhor poderia explicar com detalhes? O álcool foi liberado. Mesmo assim, ele ainda não está escravizando muita gente. Imagine que a maconha seja liberada. Vamos dizer que o lucro do tráfico em relação à maconha acabasse. Ele ia ficar só na proibição Aliás, ele ia ficar só pensando na liberação da maconha e as outras que jamais vão ser liberadas, igualmente crack, cocaína, heroína, a droga de festinha, êxtase, e várias outras drogas que tem por aí rondando. Então, o tráfico, quando ele tem prejuízo de um lado, ele tira de outro. Se ele teve prejuízo na maconha, ele vai tirar nas outras drogas, as outras dezenas de drogas que rondam por aí. No mínimo do Brasil, são 23 drogas que rolam. A maconha é só uma. Só vai sobrar 22 para eles fazerem a festa. Então, é claro, como eu falei, o traficante que não vai vender maconha mais porque foi liberada, vamos dizer assim, ou caiu o valor, que eu acredito que não vai cair, igualmente a bebida não cai o valor, e aumenta, ele vai descontar, ele vai aumentar a venda das outras drogas. É dessa maneira que vai ocorrer. O tráfico de drogas tem se estendido ao cenário político. A legalização daria um fim a tal aliança, além de acabar com parte da corrupção, já que uma parte de toda a classe de autoridade tem sido subornada e extorquida por narcotraficantes, o que gera dúvidas nas votações sobre as drogas, pois o narcotráfico são contra a liberação. Então, se traficantes controlam quem vota contra as drogas, qual a opinião do senhor? Olha só, o traficante só vai votar só vai dominar aqueles que votam contra as drogas, para ser liberado, se o outro cara lá for envolvido com ele. Então, é claro, se tem autoridades envolvidas com tráfico de droga, ele não vai querer votar a favor que as drogas sejam liberadas, porque está sendo prejuízo para ele. Agora, se não há punição, por exemplo, se o indivíduo é do poder, é um traficante, e até hoje ninguém o puniu por causa disso, continua exercendo um cargo público de importância, aí, meu amigo, aí não tem como não tem jeito não. Tá? Então, vamos dizer assim que um traficante que tem dois poderes, o da droga, do comando do cartel da droga, e poder público, infelizmente. Então, dessa parte aí não tem como dizer algo sobre isso que deve ser feito, o que vai deixar de fazer, qual o efeito que isso vai causar. Só isso. Obrigado. A testemunha está dispensada. Doutor Giovanni, por favor. Chamamos a testemunha Joelson Pereira da Silva. Solicita aos advogados contra a legalização que façam as duas perguntas. O nosso país está preparado para a legalização das drogas? Analisando o nosso contexto, né, social, nosso contexto econômico, com tantos problemas sociais que nós temos, acredito que nosso país não esteja preparado, né? Analisar uma realidade europeia, uma realidade de um país pequeno, né, que não chega a ter nem 20 ou 30, 40% da nossa dimensão populacional, é uma coisa, né? Outro fato importante é analisar o nosso país, né, com as nossas questões, né, históricas, sociais, econômicas, políticas, querendo ou não. Isso influencia demais. Então, eu acredito que o nosso país ele não estaria preparado para uma legalização das drogas. Senhor Joelson, quais problemas a legalização das drogas traria para o nosso país? Tendo em vista o nosso sistema, né, tanto o sistema de saúde quanto o nosso sistema econômico, nosso sistema social, né, do quanto as pessoas vivem na linha da pobreza. Acredito que o Estado, né, uma das linhas de raciocínio é que o Estado tome de conta, né, dessa fiscalização. Mas vejamos bem, meus amigos,
Se o Estado já não consegue controlar a legalização, por exemplo, do cigarro, né? Onde 58% do cigarro consumido no Brasil entra de forma ilegal, né? Ou seja, será que o Estado conseguiria ainda mais outra dimensão como essa, né? Outro fator importante é a questão da consciência, né? Será que a gente que temos uma alta taxa de pobreza, né? Com pessoas com pouca instrução no nosso país, conseguiria lidar com isso, né? Vejamos a situação do álcool, né? Trouxe até alguns dados aqui, 3,3 milhões de pessoas morrem no mundo, né? Por causa do alcoolismo, né? Ou seja, por mais que exista campanhas de conscientização, existem tantas campanhas da não direção alcoolizada, né? Ainda acontece isso. Será que o nosso país estaria pronto para uma legalização? Será que não traria bem mais problemas, né? Então, acredito que só traria problemas, né? Algumas pessoas falam, mas o outro lado, o outro viés seria a terceirização dessa legalização, né? Onde as empresas, elas tomariam de conta, né, desse mercado, né? Viraria um mercado terceirizado, né? Mas será que o combate ao crime também não se faria necessário, uma vez que, para se terceirizar, o traficante, muitas das vezes, né, aquele que já cometeu muitos atos ilícitos, que vem carregado de toda essa questão do tráfico, né, já fez muita coisa errada. Será que não seria uma beatificação desse cara? E assim, transformar ele em um empresário agora, e um empresário com poder econômico, né? E assim, aqueles que se legalizassem, né? Não acredito que a maioria dos traficantes, as pessoas que cometem tantos atos ilícitos, abririam uma empresa, por exemplo, né? E seriam fiscalizados pelo Estado, né? De forma fiscal, por exemplo, né? Onde a gente sabe que viver na ilegalidade é muito mais barato, uma carga tributária muito mais barata. Então, de todo jeito, o Estado teria que combater o tráfico ilegal, como tenta combater a ilegalidade da entrada de cigarros, por exemplo. Então, acredito que não geraria pontos positivos para o nosso país. Obrigado. Solicito aos advogados a favor da legalização que podem fazer as duas perguntas. Senhor Joels, com a não legalização das drogas, o que isso contribuiria para o Brasil? O que a não legalização das drogas contribuiria para o Brasil, né? Olha, você tendo... Eu acredito que contribuiria muito mais na tentativa de aumentar ainda mais, né, no caso, ou seja, se com a legalização das drogas, eu teria que destinar boa parte também dos meus recursos para o tratamento daquelas pessoas que quiserem abandonar as drogas. Então, esse investimento poderia ser usado para combater já os problemas que nós temos, como alcoolismo, como uma dependência do cigarro. Eu acho interessante porque a Organização Mundial da Saúde considera a dependência de drogas lícitas ou ilícitas uma doença. Então, de alguma forma ou outra, ter mais um problema, né? Ter mais um vício no nosso país seria mais uma doença, né? E outra coisa, o Estado, ele defende a liberdade do cidadão, né? Que o cidadão tenha a liberdade de fazer o que ele quiser, digamos assim. Mas será que uma pessoa dependente química estaria nesse perfeito estado de escolha, por exemplo? Então, acredito que não traria benefício algum essa legalização, né? O senhor não acha que se legalizar as drogas, o tráfico e a violência não vai baixar? Olha, puxando o gatilho da minha outra resposta, acredito que não. Que não baixaria pelo simples fato de que, por exemplo, né, botando a ideia de que as empresas produziriam as drogas, as empresas fiscalizariam, analisariam dosagem, isso tudo aumenta-se um gasto, né? Isso tudo tem um gasto, né? E assim, com tantas pessoas vivendo na linha da pobreza, como nós temos no nosso país, as pessoas iriam comprar essa droga mais cara, sendo que existe alguém que vende ela mais barata, né? Então, acredito que isso não ajudaria, né? Porque, por exemplo, a gente vê o exemplo do cigarro. Quantas pessoas que são consumidoras do cigarro compram o cigarro mais barato, né? Compram um cigarro que nem tem precedência, né? Então, de toda forma, acredito que a legalização ficaria o produto mais caro, o tráfico estaria forte da mesma forma, porque conseguiria trazer de forma ilegal do mesmo jeito, né? E o pior, num preço muito abaixo, num preço que se adequaria mais à população, à nossa capacidade econômica de compra. Então, não acredito nesses pontos positivos.
Obrigado. A testemunha está dispensada. Com a palavra, os advogados que são a favor da legalização. Em uma sociedade onde as drogas legais, o número de vítimas inocentes por consumo e vendas ilegais de entorpecente é reduzido, além de conduzir a sociedade a aprender a conviver com as drogas, com campanhas de conscientização, como tem feito em outras substâncias como álcool e cigarro. E então, em países muito maiores, países com muito mais gente, funciona, o Brasil por que não funcionaria? Não funcionaria por quê? Porque o álcool e o cigarro, eles não têm um efeito tão forte como o da maconha e o da cocaína, que são drogas altamente pesadas, que, como é que se diz? Que atrapalham severamente na saúde do ser humano, muito mais do que o álcool e o cigarro. Só que aí, como foi mostrado, a cocaína e, além de outras drogas também, teriam fins medicinais, como curar doenças. Então seria muito melhor para a sociedade. Nem sempre. Só que aí teria o maior popularidade. Com a palavra, os advogados que são contra a legalização. Bom, permitir o uso de droga é uma forma eficaz de combater o encarceramento em massa e a superlotação das cadeias? Permitir o uso de drogas é uma forma eficaz de combater o encarceramento em massa e a superlotação das cadeias? No meu ponto de vista, sim, porque como nosso colega Emanuel explicou, sem o uso de droga, pessoas que foram presas como traficantes, porque estavam com pequenas quantidades de alguma droga e dinheiro fracionado que foram presos, isso abaixaria, porque não seria mais crime. Ele não seria mais taxado de traficante para entrar dentro de alguma cadeia. Um estudo sobre 36 países que adotaram leis mais tolerantes com usuários de droga revela que, em 22 deles, ou 61% do total, o número de pessoas presas aumentou após a adoção dessas políticas. Então, não seria bom. Com a palavra, os advogados a favor para suas considerações finais. O argumento mais comum dos defensores da legalização das drogas é que fracassou a política mundial de combate às drogas. Os senhores concordam com isso? O argumento mais comum dos defensores da legalização é que fracassou a política mundial de combate às drogas. Os senhores concordam com isso? Eu vou repetir aqui para vocês. O argumento mais comum de, geralmente, quem defende as drogas, não, de quem defende a legalização das drogas, é que fracassou a política mundial do combate às drogas, de combater, os policiais combaterem as drogas. Os senhores concordam com isso? Sim, porque a guerra contra os traficantes é eterna. O Brasil, até agora, não teve um descanso. Sempre tem alguma reportagem dizendo que pessoas foram mortas inocentemente por balas perdidas, igual a garota Ágata que foi mostrada. Esse caso foi repercutido até na ONU, porque se o Brasil legalizasse, a Ágata não precisaria ter morrido, porque não seria um combate contra os traficantes. Seria um combate agora com o consumo, porque eles iriam agora colocar dosagens certas e aí teria mais impostos para chegar para o Brasil para tratar as pessoas que já se afundaram nesse mundo, mas que voltariam a ser uma sociedade normal, comum, que agora são taxados de preso e não poderão mais voltar para o sistema de sociedade. Uma pessoa para arrumar um trabalho depois que é preso é muito difícil aqui no país, porque vem rotulado. Já diz muita gente por aí que uma vez bandido, sempre bandido. Só que estão inconscientes, drogados aí dentro, que eles podem ser livres. Ora, isso significa
acreditar que se a política não consegue cumprir com sua missão, vamos descriminalizar o máximo que pudermos para aliviarmos o sistema policial e penal. O Estado tem que rever suas estratégias de combate ao crime, inclusive e do tráfico internacional de drogas. Por isso, consideramos esse argumento errado. Com a palavra, os advogados que são a favor da legalização para suas considerações finais. Senhores jurados, com os argumentos aqui apresentados, eu creio que seja melhor a legalização da droga. Por quê? Como nosso colega João falou, com a legalização, as cadeias deixariam de ter superlotação, porque é um caso grave de combater. Não ia ter mais chefões e adolescente mula ou aviãozinhos. Com a palavra, os advogados contra a legalização para suas considerações finais. Bom dia a todos. Diante de todos os fatos que vimos, as drogas no Brasil não devem ser legalizadas, principalmente pelos fatos de já termos exemplos de outros países que não deram certo, como o Uruguai, a Holanda, entre vários outros. Além dos motivos do encarceramento em massa não serem culpa da não legalização e de não ser comprovado que a legalização realmente funciona, senhores jurados, não existe dúvida alguma que as drogas não devem ser legalizadas no Brasil. Obrigado. Os jurados agora se reunirão para tomarem sua decisão. Leitura da sentença e encerramento da sessão. Os jurados decidiram que é melhor para o nosso Brasil a legalização das drogas. Declaro encerrados os trabalhos de sessão do Tribunal do Júri do 9º A da Escola Municipal Jessé Pinto Freire, localizada no município de Boa Saúde, Rio Grande do Norte. Agradecemos a presença de todos. Pessoal, então é o seguinte, ó, vocês viram que é um tema bastante polêmico, tá ok? Muito polêmico. O pessoal, e viram aí o poder de argumentação do pessoal. O pessoal do 8º A está liberado. Solicito o pessoal do 9º A e o pessoal que participou aqui efetivamente para a gente tirar uma foto de encerramento aqui. Obrigado a todos.